Olá, meus queridos alunos, amigos e simpatizantes do nosso canal da Autoescola, sejam todos muito bem-vindos. Prof. Lu Mendes aqui, trazendo para vocês o vídeo das questões do mês de maio de 2022. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, comenta de qual lugar vocês estão vendo esses vídeos e, claro, compartilhe esse vídeo, esse canal com todos que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. As placas R23 e R27 significam respectivamente. Primeiro item importante a ser analisado nessa questão é que são placas que começam com a letra R. São placas de regulamentação. São todas as placas que têm a orla vermelha. Essas são as únicas placas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Estas placas, o seu desrespeito gera multa, gera infração. São as únicas placas que o seu desrespeito gera multa, gera infração. E aí o segundo item é a palavra respectivamente. Respectivamente significa que ele quer exatamente na ordem que ele colocou ali na questão. Primeiro, o que significa R23 e depois o que significa R27. Em ambas as situações, ele está dizendo que os veículos deverão ficar na direita. Notem que em ambas as figuras, em ambas as placas, existe a seta e ela está apontando para a direita, certo? Então, no caso, na primeira, na R23, conserve-se à direita. Todos os veículos. Por quê? Quando vocês tiverem o desenho do carrinho, o carrinho ele está generalizando todos os veículos. A moto, o carro, o ônibus, o caminhão, todos os veículos. Sempre que vocês olharem a placa e tiver o desenho do carrinho, só do carrinho, é todos os veículos automotores no geral. Carro, moto, ônibus, caminhão, todos os veículos no geral. Já no segundo caso, na plaquinha R27, tem o desenho de um caminhão. Ele já está sendo específico. Mesma coisa se tivesse o desenho de uma moto. Ele está sendo específico, é para um tipo de veículo específico. Neste caso, para os caminhões, para os veículos grandes, certo? Então, o desenho do caminhão, ele vai representar todos os veículos grandes, os veículos maiores, ônibus e caminhões e veículos de grande porte. Mantenham-se aonde? Na direita. Então, no primeiro caso, no desenho do carro, na placa do carro, ele está falando que todos os veículos automotores, moto, ônibus, carro, caminhão, seja grande ou pequeno, conservem-se à direita. Já no segundo caso, na R27, ele está falando dos veículos grandes. Quando tiver o desenho do caminhão, ali a traseirinha ou a frente de um caminhão, quer dizer que os veículos grandes, quem que são os veículos grandes? Os ônibus, os caminhões e os veículos de grande porte. Mantenham-se à direita. Então, a primeira, conserve-se à direita, todos os veículos no geral. E a segunda, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção de um veículo. Puxar para um dos lados ao frear. Puxar para um dos lados ao frear. Tem uma outra questão que está caindo com bastante frequência também, que ele pede para vocês identificar um problema mecânico ali no sistema. E a resposta correta é com relação à direção, puxando para um dos lados. Então, é um item de segurança, que é a direção, e um possível provável defeito. Então, direção, um xizinho, né, que significa versus, o volante puxando para um dos lados. Nesse caso, é muito parecido, mas ele vai puxar para um dos lados ao frear. Então, um sinal de problema no sistema de direção vai ser, né, um item
um item de sistema versus um problema, que seria a direção puxando para um dos lados, ou então essa questão aqui que indica um sinal de problema, que é puxar para um dos lados ao frear, que também vai estar relacionado com um possível problema no sistema de direção do teu veículo. Tem uma outra também, pessoal, que está caindo bastante e que fala do veículo que está com as molas e os amortecedores em mau estado. Molas e amortecedores em mau estado podem provocar, inclusive, o capotamento do teu veículo nas curvas e nas frenagens. Molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar, inclusive, o capotamento do teu veículo nas frenagens e nas curvas. Para ser habilitado na categoria E, lembrando que categoria E é para carreta acima de 6.000 quilos. Vamos revisar lá as categorias. Categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Categoria B é para o carro pequeno, tá? Até 8 lugares, excluído do motorista. A categoria C é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D de dado vai ser para ônibus, acima de 8 lugares, e a categoria E para carreta. Lembrando que para as categorias base, que são as primeiras, A e B, ou só A ou só B, a idade mínima é de 18 anos. Para as categorias pesadas, que é o D de dado e o E de escola, a idade mínima será de 21 anos. Categoria D de dado, categoria E de escola, idade mínima de 21 anos. E aí ele quer saber o seguinte: para ser habilitado na categoria E, ou seja, para fazer a carreta, o condutor deve estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C. Então, se eu quero fazer categoria E, eu quero fazer para a carreta, eu preciso estar habilitado na categoria C há no mínimo 1 ano, ou estar habilitado há no mínimo 1 ano na categoria C. E, claro, ser maior de 21 anos. 18 anos é para as categorias base, que é A e B, e 21 anos para as categorias pesadas, que é o D de dado e o E de escola, e ser maior de 21 anos. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve, uma média e uma gravíssima. Nessa questão aqui, ele quer saber o número de pontos acumulados. Só que notem novamente a presença da palavra respectivamente. Nessa questão, os 3 motoristas cometeram a mesma quantidade de pontos, mas fiquem atentos. Toda vez que cair a palavra respectivamente, ele quer exatamente nesta ordem. Primeiro a pontuação do motorista 1, depois do motorista 2 e depois do motorista 3. Aqui existe a coincidência, né, dos 3 motoristas terem cometido a mesma somatória de pontos. Mas tem até uma outra questão que cai bastante, que, se eu não me engano, é 6, 8 e 12 a resposta. E aí a ordem muda, tá? Então, tem que ficar atento à palavrinha respectivamente. Então, no primeiro caso ali, lembrando, né? Infração gravíssima é 7 pontos, e infração grave é 5 pontos, e infração média é 4 pontos, e infração leve, 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Então, no primeiro caso, infração leve 3 pontos, infração média 4 pontos, infração gravíssima 7 pontos. Somando tudo, 14 pontos. Segundo motorista, 2 infrações graves, 5 mais 5, 10, e uma média que é 4. 10 com 4, 14. Motorista 3, 2 infrações médias, 4 mais 4, 8, e 2 leves, 3 mais 3, 6. Logo, 8 com 6,
14 também. Então, neste caso, ambos os 3 motoristas cometeram 14 pontos, mas fiquem atentos à palavra respectivamente, que ele quer exatamente nesta ordem que ele deu ali. Reforçando, infração gravíssima, 7 pontos, infração grave, 5 pontos, infração média, 4 pontos, infração leve, 3 pontos. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4, leve, 3. E a nossa última questão diz o seguinte: sobre o elemento básico de direção defensiva, atenção, qual das alternativas é incorreta? Notem bem que ele colocou ali em caixa alta, em caps lock, o que é incorreto. A atenção, ela vai ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Ela também deverá ser direcionada a todos os elementos da via: condutor, veículos, demais usuários da via, condição do trânsito, entre outros. Então, a resposta incorreta é o que está em verde, que diz que não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor, uma vez que sim precisa. Como é incorreta, é dizer que não precisa. A alternativa incorreta com relação à atenção é dizer que não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor, uma vez que precisa sim ser direcionada. Então, a resposta errada é o que está em verde. Agradeço de coração a sua companhia até aqui. Não esquece de seguir a Prof. Lu Mendes nas redes sociais, Lu Mendes Motostilando, e também a página no Facebook Prof. Lu Mendes. Muito obrigado a todos, desejo sucesso, bênçãos e até o nosso próximo vídeo.